Boa noite, meus amigos da cidade de Brasília. Que prazer imenso poder estar aqui novamente com vocês, nesse formato tão bonito de palestras no lar, né? Criado por vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro Palavras da Vida Eterna, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, em um livro escrito por Emmanuel. Nós vamos tratar de um tema intitulado Nossa Cruz. Mas antes da gente começar, eu vou fazer uma leitura aqui para vocês do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel. Purifiquemo-nos, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Paulo, 2 Timóteo 2:21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Os homens e mulheres, de todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. É fantástico, pessoal, porque eu escolhi aleatoriamente esse texto, como eu costumo fazer de vez em quando, e ele tem total relação com o texto que nós vamos estudar e conversar hoje. Ao darmos início a essa nossa conversa, eu convido vocês a uma prece. Nesse momento em que nós elevamos os nossos pensamentos cada vez mais ao nosso Pai Celestial, agradecendo por este momento tão importante de aprendizado, de luz e de crescimento interior. Querido Pai Celestial, somos gratos pela honra de estarmos encarnados na Terra e pela honra de conhecermos a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Querido Mestre Jesus, neste momento, elevamos os nossos pensamentos a Ti, para que possamos aproveitar cada minuto destas horas de estudo. E pedimos também, Mestre, que aqueles nossos irmãos que nesse momento de suas vidas necessitam de mais apoio do plano espiritual, possam receber as nossas palavras,
possam receber as nossas vibrações de paz e de luz, para que eles tenham a capacidade de erguer as suas cabeças e olhar para as maravilhas que o horizonte da espiritualidade e da vida nos traz. Pois sabemos, Mestre querido, que tu viestes à Terra para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos estudar aqui o livro Palavras da Vida Eterna, né? E o tema é Nossa Cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Marcos 8,34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre, de imediato, a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Que ensinamento fantástico, gente! Vamos esmiuçar um pouco esse texto para que a gente tenha um bom entendimento, pois a gente sabe que cada texto do Emmanuel é passível de muito estudo, de muita reflexão. Pessoal, olha só, eu acho muito importante esse parágrafo. Venham comigo. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Pessoal, a cada um será dado segundo suas obras. Tem uma história muito interessante que fala que um rei, ele queria compilar todos os conhecimentos do seu reinado em alguns livros. Compilar todos os conhecimentos do seu reinado, os conhecimentos da vida, para que as pessoas pudessem ter esse legado e terem acesso a esse legado. Então ele convocou vários sábios, vários filósofos, e eles compilaram os ensinamentos sobre a vida, os principais ensinamentos sobre a vida, em 15 livros. 15 livros muito grandes, muito grossos, livros pesados de leitura. E ele falou, não, é muita coisa. 15 livros é muita coisa, as pessoas da população não vão ter acesso. E aí convocou sábios para compilarem cada vez mais ensinamentos. Eles foram lá, compilaram em 5 livros. Ele olhou os livros grossos, livros com muito conteúdo. Ele falou, gente, o homem comum não vai ler esses 5 livros. Eu preciso que vocês compilem mais. Eu estou ficando bravo aqui já com vocês. Eles foram lá e compilaram em 1 livro. Mas era um livro muito grande. Era um livro maior que o Evangelho, maior que o Velho Testamento, maior que o Novo Testamento. E ele falou, gente, não dá. Tem muita coisa aqui, as pessoas não vão ler. E ele convocou de novo os filósofos e eles resumiram todo o conhecimento da vida numa frase. E o rei leu e falou, agora está perfeito. E a frase diz o seguinte,
não existe almoço grátis. E a filosofia por trás dessa frase, meus queridos, ela é muito interessante. Por quê? Porque não existe almoço grátis. Pessoal, não existe na vida tudo por nada. Não adianta nós plantarmos arroz e queremos colher trigo. Não adianta nós plantarmos espinhos e querermos colher apenas rosas. Para que haja a nossa evolução, e esse parágrafo fala isso, Emmanuel começa nos falando sobre isso, é preciso que a gente se esforce. É preciso que a gente caminhe para frente. Nós não podemos ficar estagnados, vivendo aqui na Terra como se a Terra fosse um lugar de diversão, como se a Terra fosse um lugar apenas para realizarmos os nossos sonhos e querermos evoluir. Eu brinco nas minhas palestras que nós não estamos aqui na Terra de férias, pessoal. Não estamos aqui apenas para ir na busca dos nossos sonhos e do nosso conforto. A Terra é um lugar de provas e expiações. A Terra é uma escola, é uma bendita escola de aprendizado, de crescimento. Então, para isso, é preciso que a gente tenha uma vida pautada na qualidade, é preciso que a gente tenha uma vida pautada na nossa iluminação. Não podemos ter uma vida, meus amigos, sem a utilização da prece, sem a utilização de alguns minutos de uma leitura salutar diariamente, para que nós possamos nos manter em equilíbrio. Olha esse parágrafo, pessoal. Entretanto, acordado para a necessidade da paz contigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Quando o espírito toma a consciência da boa nova, do reino de Deus, ele passa então a adquirir uma felicidade, a adquirir uma paz interior. Aí ele descobre que tudo que ele precisa está dentro dele, que o reino de Deus está dentro dele. Ele não precisa de um amor para ser feliz, ele não precisa de uma outra pessoa para ser feliz, ele não precisa de grandes bens materiais e de riqueza para ser feliz, porque ele descobre uma felicidade e uma paz que estão dentro dele. Por isso que se fala muito hoje em dia que a grande viagem, ela deve ser para dentro. Quando você toma consciência do seu verdadeiro papel de sal da terra, quando você toma consciência do que é a doutrina espírita, você passa a ter uma vida realmente diferente. Porque é tão interessante esse aspecto, esse despertar, esse carregar a nossa própria cruz. Porque quando você passa a ter uma leitura edificante, mudando então o seu padrão de pensamento, quando você passa a se utilizar da prece, quando você passa a realizar a prática da caridade tão proposta pelo Espiritismo, você começa a adquirir uma certa felicidade dentro de você. E olha que legal. Não são os espíritos que nos dirigem, né? Kardec pergunta, nós somos influenciados pelos espíritos? Os espíritos respondem, a maior parte do tempo. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem, que é a questão da sintonia espiritual. Se eu estou preocupado em realizar as preces, em realizar uma boa leitura, em praticar a caridade, em ir na direção do próximo para ajudá-lo em suas questões, que tipo de espíritos vão estar me acompanhando? Qual é a companhia de espíritos que eu vou ter? Ora, se os espíritos nos influenciam a maior parte do tempo, é importante então que eu tenha boas companhias. Essas boas companhias vão vir de acordo com a minha conduta no meu dia a dia. Na maneira como eu vigio os meus pensamentos, a maneira como eu realizo boas leituras e como eu pratico a caridade. E aí você vai estar acompanhado de espíritos evoluídos, de espíritos mais iluminados, que vão contar com você para realizar os sonhos de Jesus aqui na Terra. E além disso, além dessa companhia, essa felicidade ela vem, pessoal, do prazer de estar ajudando o próximo. Não há nada mais prazeroso, nada que nos torne mais feliz. Talvez, digo eu, com propriedade, seja o segredo da felicidade. Você ir na direção do próximo e ajudar o próximo. E o próximo, muitas vezes, está no terreno do cultivo do lar, está dentro da nossa casa. Às vezes o próximo está no nosso trabalho. Às vezes o próximo está dentro do centro espírita. Aquelas pessoas que nós convivemos com elas. Pessoal, encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo tempo, ao mesmo impositivo de progresso e resgate.
Não se iludam. Todos nós, aquelas pessoas que vocês consideram as mais felizes, elas estão aqui na Terra no processo de resgate. Ah, Cláudio, mas eu queria tanto ter a vida daquela pessoa, aquela pessoa parece ser tão feliz. Ilusão. Divaldo nos ensina na palestra sobre a alegria de viver, sobre o castigo do tempo. O castigo do tempo. Que palestra fantástica é essa da alegria de viver. Somente é possível dizer se a pessoa foi feliz ou não na Terra após o desencarne dessa pessoa, pois nós não sabemos o que vai acontecer no final ou durante a vida dela. Esse é o castigo do tempo. Olha que lição interessante. Às vezes a pessoa que você considera mais feliz, você não sabe como é a vida dela, você não sabe como vai ser o final da vida dela, pois às vezes é no final da nossa trajetória, na nossa trajetória na Terra, que veio o nosso resgate. Mas o que eu quero dizer com o castigo do tempo é que todos nós, qualquer tipo de pessoa, aquelas que você considera as mais felizes, elas estão aqui no processo de resgate de provas e expiações. Estão aqui no resgate de dívidas do passado. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica. A cruz é o degrau social. A cruz é o parente infeliz. Pessoal, podemos pegar a nossa cruz e não utilizarmos a nossa cruz apenas para o nosso sofrimento, mas nós podemos fazer com que a nossa cruz nos leve à sublimação. Assim como Jesus voltou ressuscitado, podemos voltar ao plano espiritual exitosos. Podemos voltar ao plano espiritual, não exitosos, mas podemos voltar ao plano espiritual plenos, por termos cumprido a nossa tarefa aqui na Terra. No plano espiritual, a nossa cruz é a vergonha. É a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Gente, foi mobilizado tanto trabalho para que a gente pudesse estar reencarnado aqui na Terra. Foi feito tanta coisa, nós recebemos o nosso corpo perfeito, recebemos uma saúde plena, moramos num planeta maravilhoso, moramos em cidades maravilhosas. Foi feito tanta coisa para que nós viéssemos para cá, que nós já chegamos aqui na condição de devedores, pessoal. Qualquer outra coisa que acontecer, lucro, é presente. De tantas bênçãos e tantos benefícios que nós temos por estarmos reencarnados aqui. Tantas qualidades, tantos dons, tanta coisa maravilhosa, a nossa família. Então nós já viemos para a Terra na condição de devedores, de tantos benefícios que recebemos. Agora a questão é, como que nós vamos chegar no plano espiritual? Será que nós vamos cumprir aquilo que nós nos propomos? Porque, pessoal, ao desencarnarmos, nada muda. Somos apenas liberados do corpo físico. Retornamos ao plano espiritual com as nossas inquietações, com os nossos defeitos, e carregamos também tudo aquilo de bom que nós realizamos. Emmanuel fala, o único bem que nós levamos para o plano espiritual não são os bens materiais, mas aqueles bens que nós fazemos aos outros e a nós mesmos. Então, é muito importante. Existe um conceito de inteligência espiritual trazido pela médica, pela estudiosa, pela física Dana Zohar, e esse conceito ele é divulgado pelo Divaldo Pereira Franco, e esse conceito diz assim, uma vez que nós trabalhamos aqui na Terra, para que nós possamos nos aposentar e ter a nossa aposentadoria depois que nós trabalhamos, o mesmo ocorre com a nossa estada, com a nossa existência aqui. Uma vez que nós sabemos que existe vida após a morte, é necessário, dada essa continuidade, que nós trabalhemos aqui na Terra para que nós tenhamos uma boa aposentadoria no plano espiritual. É necessário que nós trabalhemos aqui na Terra com esse conhecimento que nós temos da continuidade da vida após a morte, para que nós tenhamos uma boa continuidade no plano espiritual. Esse é o conceito de inteligência espiritual. É como se fosse uma previdência divina. Então, meus amigos, a nossa cruz, ela pode ser levada não para o nosso sofrimento, mas a nossa cruz pode ser levada para a nossa sublimação. A nossa cruz, ela pode ser levada para a nossa elevação espiritual. Para isso, é preciso que a gente combata o egoísmo. Por isso é preciso que nós olhemos para o próximo e que a gente vá na direção do próximo para sanar os seus problemas,
que nós tornemos uma ponte na direção do próximo e a solução dos seus problemas. Então, se eu pudesse sintetizar esse texto e essa nossa conversa de hoje, é que é importante que tenhamos um despertar, porque nós não estamos aqui na Terra de férias. Estamos aqui para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Para isso é preciso que a gente tenha uma vida pautada na qualidade. Quando eu falo de qualidade, eu falo da prece, eu falo de uma boa leitura, eu falo de uma meditação, eu falo de vigiarmos os nossos pensamentos. Nossa destinação final é a felicidade, sim. É possível sermos pessoas alegres e felizes, estando aqui na Terra e seguindo todo esse processo da nossa iluminação espiritual. A verdadeira felicidade, sem dúvida nenhuma, vem dessas aquisições que realizamos quando vamos na direção do próximo e auxiliamos o próximo. Pessoal, foi muito bom ter essa conversa com vocês. Eu quero encerrar com uma prece, pedindo a nosso Mestre Jesus que sempre esteja conosco nestes momentos de dificuldades, nos orientando, nos iluminando, e que possamos, Mestre, cada vez mais termos a consciência do nosso papel aqui na Terra, que possamos também ter a consciência da nossa destinação final, que é a felicidade. Mestre querido, que possamos sempre seguir os seus passos, que possamos nos lembrar de Ti em todos os dias de nossas vidas. Que possamos, Mestre, por meio da doutrina espírita, participar dos seus sonhos de evolução e iluminação do nosso planeta Terra. Que assim seja. Fica conosco hoje e sempre. Obrigado, pessoal. Foi muito bom novamente poder estar aqui com vocês.